Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 18 de dezembro de 2012, faltam aí 3 dias para um marco, para uma data muito importante, que é o 21 de dezembro, tão comentado na internet, tão falado na internet o tempo todo. Uns falam sobre o fim do mundo, outros falam sobre o início do fim de uma era e o início de uma nova era. E há 3 dias atrás eu ministrei um trabalho na internet e aí as pessoas ficaram curiosas, leram algumas coisas que eu postei, o que eu chamo de resultado das minhas pesquisas, de uma tese, e aí me pediram para falar um pouco sobre isso através de um vídeo que talvez eu conseguiria me expressar melhor e eles conseguiriam compreender melhor. Confesso que eu não sou muito bom quando eu tenho que fazer grandes textos com muita explicação científica. Eu sei que logo, já que eu falei em explicação científica, eu sei que logo vão aparecer pessoas que ao final desse vídeo e ao ouvir o que eu penso, a minha tese, vão querer saber das minhas credenciais. Eu não tenho credenciais. Eu não tenho credenciais como historiador, como arqueólogo, que são temas que eu vou tratar. Eu não tenho credencial alguma. Eu digo que a minha única credencial é como observador. E aí esses dias me perguntaram, como assim credencial como observador? Aí eu brinquei e disse assim, tipo igual o José do Egito, sabe? Aquele que é obrigado a observar algo porque está preso. E aí não tem nada para fazer, não está envolvido com outras atividades, e aí passa a observar algo que chama a atenção e descobre que há um significado naquilo que ele está observando e começa a buscar mais e mais e mais, e aí já acaba chegando a uma conclusão. E é legal falar essa coisa do José do Egito, que é uma interpretação bem legal. As pessoas acham que meio que José do Egito, como a própria Bíblia diz, não querendo contestar nenhuma religião. Eu mesmo não sou parte de nenhum grupo, nenhuma religião, nenhuma seita, não sou parte de nenhum grupo assim, não tenho frequentado nenhum grupo religioso há muito tempo, apesar de ter amigos religiosos e ter feito parte também de alguns. Bom, mas a questão não é essa. A questão é explicar essa coisa de José do Egito, porque José do Egito as pessoas acreditam que seja meio que um milagre o que aconteceu com ele, né? Ele estava lá preso, como todo mundo já leu a Bíblia, sabe da história, e José do Egito é preso, e aí o faraó depois de um tempo manda chamar ele, porque o faraó está tendo sonhos, e aí pede para que ele decifre. Alguém diz que ele sabe decifrar os sonhos. A coisa não é bem assim se você for analisar. O que acontece é que José do Egito, né, da família de Israel, da família de Judá, eu acredito que ele tenha sido um grande observador, né? Era alguém que não tinha o controle científico da época, porque a própria Bíblia diz que o faraó do Egito chamou vários cientistas, vários magos, vários estudiosos para tentar decifrar o sonho dele, e nenhum conseguiu. Aí foi José lá, o mais humilde, que estava preso lá. E por que José? Talvez se José não tivesse preso, não tivesse vivendo um período de ócio, talvez ele não teria conseguido interpretar esse sonho do faraó. Que o faraó sonha com vacas gordas, comendo vacas magras. E o faraó só teve esse sonho, penso eu, acredito eu, porque o seu subconsciente registrou coisas que o seu consciente não registrou. Estou explicando de uma forma mais simples, tá? É um pouco mais complexo, mas esse vídeo é para pessoas simples e que querem compreender algo simples. Tá? Então eu não vou ficar usando aqui muitos termos científicos. Muitos do que eu mesmo já li e estudei. Então José, naquele momento de ócio, ele passa a observar e percebe que o clima, de alguma maneira, vem mudando no Egito. Ele vai percebendo que as plantações vêm sofrendo alterações por conta do clima, o próprio rio Nilo, as águas vêm baixando, um verão após o outro, as secas parece que iam aumentando, e ao mesmo tempo o faraó entretido com as suas tarefas cotidianas, o seu subconsciente também está registrando aquilo. O seu consciente não, tá? Aparentemente não, mas o seu subconsciente sim. Tá? Vem captando essas imagens, vem captando tudo à sua volta e vem registrando isso no subconsciente, que se transforma em imagens como que um recado, né, do subconsciente para o consciente do que estava acontecendo em torno do faraó.
Isso não é uma bela tese, tem tese sobre isso, sobre a questão do sonho, dessas previsões do subconsciente, mas não vamos tratar dela aqui. E José, que está no ócio, por estar preso, também consegue fazer essa observação de modo mais consciente. Então, quando ele ouve sobre o sonho do faraó, ele logo se toca e fala: eu já sei o que é. Eu já sei do que o faraó está pensando. Subconsciente do faraó, talvez ele nem soubesse o que era subconsciente. Mas eu digo assim, é como se fossem as palavras. O subconsciente do faraó já viu o que eu estou vendo aqui enquanto estou menos atarefado, menos preocupado com as coisas do cotidiano. Aí ele foi lá e decifrou, dizendo que o Egito ia passar por um período de seca, que era interessante. Aí ele fez uma previsão que talvez em 3 anos aí viesse uma seca, um período de fome muito grande. Então vamos aproveitar os 3 anos, faraó, para poder acumular grãos, vamos criar reservas de alimentos. Criou silos, né? E aí o faraó tira ele da prisão e transforma ele num governador. Então é isso, um observador é isso, o observador é aquele que consegue ver algo que outras pessoas, mesmo olhando, não veem, né? Esse é o observador. E eu me considero um observador. Mas eu sou um observador, mas não acredito que o que eu vou dizer aqui sobre 21 de dezembro seja absoluto. Eu acho que muita coisa pode ser acrescido, muita coisa pode ser agregado. Eu acredito que seja um ponto de partida, entre tantos também, tá? É um lado. Imagine um objeto, Renato olha por aqui, João olha por aqui, Maria olha por aqui, todos têm o mesmo objetivo central, para chegar no ponto central desse fato, mas cada um tem uma observação diferente. Então, a verdade é que ninguém está errado quando se observa no mesmo local, quando se olha para uma mesma direção e se faz uma análise sobre aquilo. Bom, como eu disse no começo do vídeo, dia 21 de dezembro se tornou aí uma piada na internet. Eu acredito que no dia 22 de dezembro eu vou ligar o computador e vai estar todo mundo no Facebook fazendo piadinhas, vai estar aqui no Facebook fazendo piadinha. O mundo acabou, não acabou aqui, o Brasil não comportou o evento, era muito grande para o Brasil, e 500 mil piadas. E eu acho que é isso que quer provocar uma pequena elite dominadora. Eu não vou falar aqui de teoria de conspiração, porque eu acho um exagero isso, tá? Acredito que aconteça em muitos setores do sistema social, dentro do sistema social, mas eu não quero falar sobre isso. Mas eu acho que é isso, que pequenos grupos que dominam a economia, que dominam a religião, o sistema religioso, o sistema monetário, que domina setores importantes aí do mundo, queiram que você faça, que no dia 22 você acorde e que tudo isso se torne uma grande piada. Tá vendo? O mundo não acabou. A coisa não é bem assim. Eu também não acredito que o mundo vai acabar, tá? Mas eu acredito que algo muito importante vai acontecer, talvez imperceptível aos olhos, tá? A princípio, mas você pode sim perceber algumas mudanças que ocorrem a partir de sexta-feira, agora 21 de dezembro, que começam a ocorrer. Que na verdade já ocorreram, daqui a pouco você vai entender como que já ocorreram e como que vai ter um ápice no dia 21, a partir do dia 21. Bom, para explicar isso eu preciso falar rapidamente, em poucos segundos, minutos, do que nós somos. Nós somos átomos, né? Somos compostos por células que são formadas por átomos, e átomo é energia, é invisível, né? O ato de tocar em algo, eu só levanto este mouse, que também é feito de átomo, porque é o positivo com o negativo que se choca, o solo, o chão. Eu não gosto muito dessa explicação, eu fico tentando encontrar uma forma simples para que as pessoas em casa possam compreender da maneira mais simples possível. Eu fico talvez tateando porque eu não quero entrar numa parte muito científica, muito minuciosa da questão. Mas o que acontece é que tudo que está à nossa volta é energia condensada, né? Somos energias condensadas. Nesse momento eu gosto de lembrar até da Bíblia, quando fala que o homem foi feito do barro. E é interessante, porque a ciência já provou que sobre a Terra existiam gases, existiam ares, sobre o que chamam, que os egípcios falam, os ventos, os ares. Existiam gases sobre a Terra, sobre a superfície da Terra, e que esses gases foram se juntando. Assim como você junta duas partículas de hidrogênio com uma de oxigênio e você tem a água,
aquilo que compôs os nucleotídeos, que compuseram os átomos, que compuseram as células, também um dia foram gases e que se juntaram e que, quando se transformaram em líquido, desceram sobre a superfície da Terra e se abrigaram na argila, no lodo, no barro que estava na superfície da Terra. Dali, aquele barro serviu como berçário para aquele líquido que se transformou em nucleotídeo, e aí começa a nascer o átomo, começa a nascer a célula, e aí começa a nascer a vida. Mas nós somos energia condensada. Esses gases foram produzidos por uma energia que nós chamamos de Deus, né? Temos esse nome, eu chamo de consciência divina, de grande consciência, consciência criadora, mas as religiões chamam de Deus, ou seja, é a mesma coisa. E o que eu estou querendo dizer é, somos todos, tudo que há à nossa volta, e nós mesmos somos feitos de energia condensada, uma energia que emanou do universo, através de Deus, com a sua consciência divina, que tudo criou, emanou do céu e que nos criou, tá? E tudo à nossa volta. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem relação com o dia 21 de dezembro, e vocês vão perceber daqui a pouquinho. Mas agora eu gostaria de entrar e falar num tema bem interessante, que explica muito bem o que vai acontecer ou o que deveria ser feito no dia 21 de dezembro e o que começará a ser feito. A mitologia egípcia fala de deuses, 5 deuses. Fala de Osíris, Ísis, Neftis e Sete. São esses 4 deuses. E depois Horus. Então esses deuses foram cultuados, existem templos no Egito que falam sobre eles, muitos acreditavam que eram deuses que tinham vindo, cientistas, pessoas que estudam astrologia, astronomia, elas falam muito que eram alienígenas do passado, que vieram à Terra, eram esses personagens. E aí desde o ano de 1998 eu comecei a ficar intrigado, me tornei um observador e queria descobrir o que era a realidade, eu queria saber o significado da vida. Eu não conseguia aceitar a vida como ela é. E aí isso me trouxe muitos conflitos. Eu percebi que eu não fui uma criança, não fui um adolescente como todas as outras, porque eu trazia em mim uma sede de algo que eu nunca tinha visto. E no ano de 1998 isso se apertou ainda mais e eu comecei a buscar informações, livros, pouca internet que eu tinha acesso ainda naquela época. E aí comecei a estudar e percebi que eu acabei, tudo me levava ao Egito, ao início de uma civilização, né? E aí eu me deparo com esses personagens lá, Neftis, Sete, Osíris e Ísis. E a história conta que Osíris, filho de Gebe, né, do rei Gebe, ele se torna rei, né? Ele vai dominar todo o Egito, todo o reino, todo o mundo, que na época o mundo acreditava-se ser o Egito. Estamos falando de muitos anos atrás, muitos milênios atrás, e talvez acreditava-se que até mesmo outras raças que existiam eram inferiores ao Egito, aos egípcios. Bem, mas aí o que acontece? Eram 4 irmãos, esses 4 irmãos que eu citei, e aí Osíris casa-se com Ísis, e Sete casa-se com Neftis. Neftis, ela é conhecida no Egito como a deusa do corpo, da morte. Ela conduz o corpo já sem vida, inanimado. Ela é responsável pelo corpo. Acreditava-se assim, acredita-se muitos arqueólogos assim, outros não, mas não fogem da ideia de que ela era responsável pelo corpo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Sete é como o mal, né? Ele era visto como o mal.